Saudações, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Astara, essa é a nossa irmã Nadira. E hoje vamos falar sobre o assunto mais aguardado do ano, extraterrestres. Estou muito feliz. Olá, amados irmãos, com muita gratidão e alegria que estamos aqui hoje para falar um pouquinho que a gente nos tem passado, que a gente tem estudado e tudo mais sobre os nossos irmãos extraterrestres, né, que tão falado, mas que nada mais são que nossos irmãos. E sejam muito bem-vindos. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de nos seguir, de comentar. Tem muita gente que olha o vídeo, mas pouquíssimas curtidas. Ajude aí nós, né, como forma de gratidão. Até porque quando a gente curte e compartilha, vai chegar a outras pessoas, né? E daí isso é muito bom, que há mais evolução, esse conteúdo vai ser visto por muito mais, né? É uma forma de gratidão quando a gente curte e compartilha. Para ajudar a transformar a nova terra, né? A gente quer um mundo melhor, a gente tem que compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Às vezes não de repente esse conteúdo, que isso é difícil a maioria das pessoas aceitar. Mas os outros conteúdos dos outros vídeos que são mais simples, né? Para mudar o mundo. Para ajudar, é assim que nós vamos mudar o mundo. Não vai ter milagre lá, não vai ter milagre. É a gente que faz a mudança. E é isso, então aqui, ó, vamos fazer assim. Que Miguel tá do lado e eu fico metódica, tá? Deixa eu me concentrar. Vamos fazer assim, então. Eles vão te passar umas informações agora. Tu tá com teu mentor do lado. E ele vai ser o principal. E tem um outro atrás que eu não vou falar o nome. Que vai te passar informações e através do sentimento e pensamento que vem na tua mente sobre os irmãos, tu vai falando sem julgamento, sem nada, só vai falando. Porque as primeiras canalizações é assim. A gente fica sempre muito insegura, né? Calma, tem que exercitar. Nas primeiras vezes, assim. Então, eu acho que esse assunto sobre quem são, o que fazem, tem muitos mitos, né, sobre nossos irmãos extraterrestres. E, na verdade, nada mais são do que seres de luz que estão engajados para nos ajudar na nossa evolução. Porque grande parte, quase a maioria de nós somos de outros lugares, né? Nós viemos aqui na Terra para evoluir, para aprendizado, a gente escolhe vir aqui. E eles estão nos amparando. Se ouve muito falar, as pessoas têm medo, e por que eles estão aqui, vêm para nos fazer o mal? Não, existem milhões de raças, acredito eu, né? E são todos seres maravilhosos, bondosos, muito evoluídos, e que estão a todo momento aqui inseridos em muitas religiões, porque muitos dizem que é tal, mas não sabem na verdade que são eles. Porque eles são os trabalhadores da luz. Eles estão trabalhando junto com Jesus, com Maria, com o arcanjo Miguel. Eles são das falanges. Então, eles se encontram inseridos em todo o contexto da luz, para nos informar, para a gente cada vez mais ficar por dentro do assunto, para a gente evoluir. Se a gente soubesse o quanto amor eles têm no coração, a gente, iria querer eles aqui a todo momento. E eles estão, mas só que eles não se mostram. Então, os nossos irmãos galácticos são luz, são amor, são paz, são evolução, estão trabalhando na evolução da Terra no momento agora de transição. É muito tempo já que eles estão ali trabalhando. Inúmeras frotas, milhões.
várias raças e eles usam vários tipos de roupagem, né? Às vezes eles estão na Umbanda, eles estão em todas as religiões, eles se dizem ser um preto velho, mas eles usam aquele nome por causa que as pessoas não têm ainda o conhecimento, não sabem distinguir, acham que eles são seres do mal, em vez não, eles estão inseridos por tudo para ajudar na nossa evolução. São seres amáveis. Eu até me emociono quando eu falo deles, porque eu sinto o amor vir em mim, sabe? É maravilhoso. Então, é muitas raças e como o Miguel diz sempre para nós que a gente não pensa, né, que eles são todos aparência, assim, porque nós, enquanto estamos na Terra, a gente olha muito a aparência. E se a gente conhecer, o dia que a gente conhecer a essência deles, eles são puro amor. Não vou dizer que estejam inseridos também uns que, né, são um pouquinho, ó, trevosos. Não, tem uma palavra que o Miguel fala bastante. Sabe quando criança que faz arte que eles falam? Nossa, eu esqueci o nome da palavra, como é que é a palavra? Uma hora eu lembro. Mas é alguma coisa tipo sapequinha, alguma coisa assim. E eu tô esperando que eles me contatem, porque eu sei que vai ser só aprendizado. E tenho certeza que quando eu ver eles, eu não vou olhar a aparência, vou direto no coração. Porque como o Miguel fala sempre para nós nas canalização ali, eles têm várias roupagens, né? Tem uns que é mais bonitinho, outros, né? Mas como tem milhões de raças, mas isso eles não olham porque o espírito é dentro, né? Eles são pura luz, puro amor. Estão trabalhando para nos ajudar. Olha que seres magníficos. A gente rotula o que a gente não conhece, né? E daí quanto mais a gente estudar, saber sobre eles, eu tenho certeza que mais amor a gente vai ter. Gratidão por estarem conosco e nos auxiliando. Até porque a maioria de nós somos irmãos deles, né? Nós somos todos irmãos, enfim, somos todos filhos do todo, da fonte criadora. Mas nós viemos de algum desses, né, planetas. Com certeza que sim, estamos aqui para aprender, para evoluir e depois voltar. Se a gente vai voltar para a nossa galáxia, a gente não sabe, né? Mas ultimamente eu me pego muito olhando para o céu, assim, para olhar, a gente vê que tem as naves ali, o brilho, que elas vão para lá e para cá. Se disfarçam de estrelas. Disfarçam de estrelas, né? Que amor estão ali, muitas vezes ali, quase pertinho da gente. A gente sente aquilo ali, sabe? Coisa maravilhosa. São nossos irmãos, que eu chamo de UFOs, de seres. Usam muitos nomes, né? Mas a verdade é uma só, né? Claro, é como nós humanos. Tem uns que não estão evoluídos e tem uns que estão mais evoluídos. Eu digo, tem uns que são meio do mal, mas mesmo eles é porque também falta de evoluir, não querem, né, assumir o bem, mas nem eles não são ruins, porque tem que existir tanto, como a Sasha fala sempre, as polaridades, o bem e o mal, porque tudo é aprendizado para nós. Conforme está a nossa energia, nós vamos atrair. E mais ou menos isso. Tem várias raças, né? Dentro de uma que todo mundo, por exemplo, reptiliano. Existem inúmeros reptilianos. Não é um só. São inúmeras sub-raças reptilianas. E o negócio é muito grande. E dizer que, tipo, por exemplo, reptiliano vem só de Orion. Não, tem reptiliano por tudo. Por toda a existência tem. Inclusive na Terra? Sim, inclusive na Terra. Mas pode continuar. E inclusive me foi falado que eu sou uma arcturiana, né? Venho de Arcturus, inclusive o meu mentor já foi
se apresentou através da nossa irmã Sasha, que eu fiquei muito feliz, que é um doutor que no futuro ele irá trabalhar comigo, né? Devo estar sendo preparada para esse momento e aceito e agradeço e quero muito, porque eu amo estar aqui falando, né? Ajudando no quase nada que a gente sabe, né? Mas o pouquinho que a gente sabe é para passar para vocês, para dar segurança e o pensamento sobre os nossos irmãos e até uma preparação, né? Que o momento a gente está sendo preparado para amanhã depois eles vão se mostrar. Tenho certeza que sim, que está sendo falado, mas isso é na hora certa, né? E por enquanto eu acho que está sendo, muitas pessoas estão sendo contatadas, né? Há muitos anos, né? Tem muitos casos que a gente lê e tem muita coisa, eles já estão aqui. Há quantos anos? Na verdade, eles já estiveram até na época antes de Jesus, eu acho, né? Sempre teve. Olha, antes de muito de Atlântida, existir, as pessoas não sabem, mas é uma coisa que tu pega ali nos acásticos da terra, né? O espírito de árvore talvez saiba. O espírito antigo de árvore. Eles, antes de Atlântida, existiam mais 2 ou 3 civilizações que foram destruídas, que nem o tempo do dilúvio. Eles já existiam desde essa terra, na Terra, eles já estavam aqui, ó, desde esse tempo aí. Aí depois que eu vou contar um pouco sobre a cosmologia, né? Não se sabe exatamente quem chegou primeiro na Terra. Os reptilianos dizem que são ele e os lirianos dizem que são ele. Aí fica essa briga aí, mas não se sabe exatamente quem. Aí fica um querendo ser dono da Terra, sabe? Mas no fim nenhum deles é, né? Mas fica essa tretinha aí. Inclusive que eles falam ali também, agora falando de transição, que trabalham, né, com a Federação Galáctica, juntamente com a Mãe Maria, Arcanjo Miguel, Jesus, Fraternidade Branca, tem os arcturianos e tem os outros, me ajuda, Sasha, que eu esqueci agora. Que é... Os bem ativos arcturianos e os sirianos. Sirianos, né, que estão... E tem outra raça. Que é a egrégora de Cristo, né? De Cristo. E tem outros também, tem os pleiadianos, que estão, nossa, estão trabalhando incansavelmente. Eu tô me arrepiando tudo a cabeça. Né, para nós, só a cabeça amados. Aqui, então, irmãos, assim, vamos festejar, vamos se alegrar quando se fala em naves que eles estão se mostrando cada dia mais, né? Daí dá-se desculpa, quer luzes, quer isso, agora quer coisas da Elon Musk e tudo mais, mas só eles estão se mostrando com uma preparação, que nada mais é que eles ali dizendo, ó, tô aqui, sou irmão de vocês, estou ajudando, eu não vim para prejudicar, né? Vim para trazer amor, para trazer evolução para o planeta de vocês, porque agora o foco está sendo o planeta Terra na transição, eles estão todos engajados, né, para nos ajudar aqui, inclusive, pelo que eu me vejo agora, tanto que eu já tinha ouvido também, aqui na Terra não é só seres encarnados, tem os desencarnados, né? Muito mais, né? E eles também estão entrando nessa mudança, tanto os encarnados como os desencarnados. E todo esse trabalho se dá com os extraterrestres, que Jesus é, Maria é também, Arcanjo Miguel, tudo siriano. Nós, né? Tudo siriano. E eu que venho lá de Arcturus, né? Mas somos todos irmãos, todos na mesma família. No fim não tem diferença, não que tem todo mundo vem da fonte, né? Vem da fonte e é maravilhoso. E seria mais ou menos isso, a nossa irmã tem muito mais para falar. Eu que me veio para falar, isso depois pode surgir mais coisas, né? Mas que eles são os amores e estão ali só a trabalho por amor a nós, para nossa evolução, nos ajudando. Segundo eles também, que me veio aqui para falar agora sobre os mundos deles, assim que é bem diferente do nosso aqui. Eles aprenderam a amar, a dividir, onde eles vivem, é tudo dividido, não é nada meu, teu, tudo é nosso, né? É bem diferente pelo que eles falam lá nos outros planetas. Mas isso devagarinho a gente vai trazendo aqui.
Só para ter mais ou menos, né, falar um pouquinho deles. Eu vou falar mais das raças da qual eu fui parte, né? Que é o que eu sei mais, que os pleiadianos e os pleiadianos, sirianos e draconianos. Mas eu sei mais os pleiadianos e os draconianos, né? Que foi com que eu convivi mais como alma, né? Porque, na verdade, nós viemos de outro lugarzinho. Tá, vamos organizar. Cosmologia. O começo de tudo, claro, lembrando que é apenas uma visão da verdade. São conhecimentos tão antigos que cada um tem uma visão. Tipo, se tu perguntar para Miguel, para Jesus, para Sanat-Kumara, para Buda, mesmo eles sendo seres hiper iluminados, cada um vai ter uma versão. Porque se perde no tempo, de tão antigo que é. Os universos, o multiverso, né? Deus, a fonte criadora, ele é um sistema, não é um ser assim, praticamente, ele é um sistema. Que é como se fosse uma bola de energia. Ele expande, cria tudo e quando ele atinge ao máximo, ele recolhe tudo, como um coração pulsante. Isso foi o que a fonte criadora revelou para os arcanjos, né? Por isso que tem algumas pessoas que falam essa informação, porque a fonte criadora pôs os arcanjos, que são os mais próximos. Aí, como a fonte criadora se emanou como início dessa onda de criação, se emanou entre as partes, como Pai, Filho e Espírito Santo, sendo Espírito Santo o aspecto feminino. Embora muitos digam também que tem Deus Pai e Mãe, né? Pai e Mãe ao mesmo tempo. Mas você vê que o Espírito Santo é a parte mãe de Deus, porque é dali que as arcangelinas, os aspectos femininos de chama gêmea, nascem. Por exemplo, Deus Pai e Deus Filho criam, por exemplo, os arcanjos homens. De polaridade masculina, no caso, né? Que todos ali não tem mais homem e mulher, né? Polaridade mais masculina. E aí o Espírito Santo cria as arcangelinas, a contraparte feminina. E aí só o aspecto pai consegue criar sozinho o espírito. Mas o aspecto filho, o aspecto Espírito Santo tem que co-criar junto com o pai para poder fazer um espírito. Aí depois, vamos ver o que eles estão me dando. Eu tô vendo bem para ver o que eles têm permissão para falar. O negócio é complicado, vocês não têm noção. Tem muita coisa que eu não sei nada disso, só um pouquinho por cima. Aí então eles criaram o primeiro multiverso, que é conhecido como o paraíso, né? O primeiro multiverso começou que nem o nosso, né? Uma coisinha simples, espíritos ignorantes de planta, de árvore, tudo crescendo, foram humano, outro tipo de humano, né? Mas alguma coisa parecida com humano, parecido com planta, parecido. Até que virou o paraíso que é hoje, que é o mais antigo. O universo central é o mais antigo e que tem o Sol, que é um Sol, cada universo tem seu Sol, que é o Sol mais potente também, né? Ele alimenta toda aquela... Por que eu tô falando essa parte ali? Porque é de lá que começa o show aqui da nossa galáxia. Então, e é um dos mais novos, não se sabe quem que vem antes. Um dos mais novos. Os conhecidos Elohims e arcanjos vieram desse paraíso aí, desse universo primeiro. São 13 multiversos, com o universo central que já é concluído. E alguns estão concluídos e outros ainda estão a processo de se materializar. E o nosso, ele se materializa até a 3D e depois se utiliza de novo, sobe. Embora que não deixe de existir, é uma coisa mais complicada. Aí, vou ter que resumir, porque senão o negócio é muito longo. Aí, então, Deus, quando criou os espíritos, disse a ordem, né? Aquela ordem, crescei, multiplicai e voltai para mim, né? E com isso, os superiores deram a ordem a Micai, que é um arcanjo, que para eles lá é um arcanjo, que para nós é Deus, né? Porque foi ele que criou o nosso universo local. Micai
em contrapartida junto com outros arcanjos, principalmente depois no grupo eu vou botar no futuro, quando for falar disso no grupo, eu vou botar o nome dos arcanjos ali, da maioria dos que eu sei, dos nomes que eu sei, né, porque diz que teve mais. Criar esse universo aqui, local, né? Só que o líder mesmo é Mikai. E aí, quando é criado um universo, eles fazem um joguinho pra ajudar. Não é joguinho pra se divertir, que tem gente que pensa que é pra se divertir, pra fazer nós sofrer. Não, não é pra fazer nós sofrer. É um joguinho pra ver, experienciar a evolução. Pra ver como é que como é que eu vou fazer assim, como é que se comporta, como é que evolui mais rápido, qual fórmula para evoluir mais rápido. Então, eles criaram esse universo aqui. Demorou muito em dimensões superiores e demorou muito para vir materializar o nível físico, muito mesmo. Muitos deuses irmãos de Mikai se envolveram nesse projeto, mesmo ele sendo líder. A energia de Mikai é positiva, assim como de todos eles são seres de luz. Todos esses, Mikai e os irmãos dele, todos são seres de luz. Para nós aqui, meros mortais, um arcanjinho da vida, eles são deuses, são deuses perfeitos, na nossa concepção. Perto de nós, são seres perfeitos, são deuses bondosos. Veja bem, todos eles bondosos, iluminados, todos eles. Para depois falar dos reptilianos. E aí foi escolhido um joguinho aqui, que é o que ia ser o jogo de evolução. E o jogo de evolução foi, nós vamos juntar uma galera aí com uns corpinhos com DNA mais positivo e outros com corpinho com DNA mais negativo, porcentagem de negatividade, de luz. Aí nesse sentido ali, a negatividade é a luz passiva, não é ativa. Não é como se fosse as trevas ou do mal, entendeu? É a luz... Que nem luz, a luz assim seria Deus ativo e a escuridão seria Deus desligado, tipo, mais ou menos isso. Uma galáxia, um universo local anterior que nós, teve esse mesmo jogo e foi concluído com muito sucesso. E os principais do teatro cósmico desse universo eram o quê? Os felinos e os Carians. Os felinos são extraterrestres que derivaram de um corpo parecido com o que seriam os felinos aqui da Terra, gato, leão, derivaram. E os Carians de aves, alguma coisa parecida com as aves aqui da Terra. Eles derivaram, o corpo deles derivaram disso. Como o nosso corpo derivou de primata, os nossos irmãos extraterrestres derivaram de outros corpos. Um desses que ficou muito interessado foi Anhotak, né? Que aí dizem que ele é um ser das trevas. Não, não é. É um ser tão bom, tão iluminado quanto Mikai. Tão bondoso, tão passivo, é um deus tanto quanto Mikai. A diferença é que como o único que não é passível de erro é a fonte criadora, teve erros ali, mas não foi dele praticamente. Tipo, não é que a Ataque errou, ele não errou. A questão ali foi que ele foi muito condescendente com alguns filhos. Deu muita liberdade. Porque a energia de Mikai, tu vê como é que os filhos dele são, os arcanjos daqui, os arcanjos daqui. É ordem, 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 lei, lei, lei. Já a Anhotak é o revolucionário. Quer fazer um novo, criar um novo. E Deus, a fonte criadora, criou ele assim, como forma perfeita, ou seja, ele não é errado de ser. É que tem que ter alguém para ser inovador. Sim. Pois bem, aí começaram as primeiras formas de vida que conseguiram sobreviver, porque quando começa um universo, ele ainda está muito primitivo, então é muito difícil as condições, muito instável, isso que ele falou, muito instável, muito instável. Então as primeiras formas de vida que conseguem existir assim, criar uma sustentação, vão ser o quê? Insectoides e répteis. Entendesse? Por quê? Toda aquela história?
Porque por causa das condições ambientais, é os que aguentam. Humano, não existiu por primeiro, porque o humano não aguenta as condições que eram no início. E aí foi sendo semeado, por um lado, os primeiros reptilianos e insectoides, aí depois, bem mais depois, que foi sendo semeado a parte dos lirianos, que é um tipo humano, que eles falam tipo humano, parecido com a Terra, nossos pais. Liriano, seriam tudo de pele branca, cabelo loiro, lindos, né? Parece anjo. Os felinos ajudaram muito na parte genética, os carinos também até hoje ajudam na parte genética, na parte de estruturas de evolução. Não sei o que isso significa, foi ele que disse. Tem um irmão aqui do lado. E é reptiliano, draconiano. Aí foi sendo desenvolvido, né? Só que aí, no meio do projeto, deu uns probleminha. Porque, tipo assim, um filho até bem distante de Ainotaki, que é o que as pessoas conhecem como Satã. Tantos os arcanjos quanto os seus filhos tinham total liberdade para criar como bem entendesse. Só que sempre com supervisão dos grandão. E Satã não era um ser tão grandão. Ele era tipo não sei explicar, mas ele não era tão grandão que nem um arcanjo. E aí, o que aconteceu? É que eu tô vendo uma forma de falar para que as pessoas entendam, porque é um negócio estranho. Botaram nas mãos dele um projeto e ele percebeu que os filhos que ele criava, quando emitiam energias densas, tipo de dor, sofrimento, coisa assim, ele se alimentava dessas energias. E aquilo deixava ele forte, porque os deuses, eles sentem o que a gente sente. Então, o que ele aconteceu? Umas manipulações genéticas dele e de um filho dele, Caligasto. Esse filho dele foi o mais sem vergonha de todos. Também teve a mão de Lúcifer, que ele já vai entender. Mas principalmente, veja bem, Satã, Caligasto, lá, os derivados de Ainotaki, né? Botaram uma quantidade de negatividade nunca experienciada na existência. Botaram mais negatividade do que nunca foi botado. Então, até aquele ponto era normal, tipo, a pessoa sofria um pouco, mas depois voltava a Deus facilmente. Só que a quantidade de negatividade que eles botavam era para impedir que a pessoa ascensionasse. Então, ela ascensionava no máximo até a 7ª dimensão, mas não voltava à fonte. Claro, até hoje eles se arrependem, a maioria deles se arrependem, né? Eles se questionavam muito essa questão de serem obrigados, porque eles se sentiam obrigados a seguir de forma cega em Otaki, e eles começaram a se questionar, querer dizer tipo, e se tiver outro Deus? E se a gente puder seguir outro Deus? E aí quiseram ser maior que o cara. Aí a Otaki falava, não é assim, eles não estavam nem aí. Não estavam nem aí, fizeram as ladaias deles lá e foram avisados, não foram uma ou duas vezes, inúmeras vezes, pelo próprio Ainotaki, pelo próprio Satã, pelos próprios seres da Confederação Intergaláctica, pelos próprios arcanjos, da pessoal de Cristo foi avisado. Gabriel foi o que falou que ia dar, vai dar problema. E aí depois, ou seja, como é que eles dizem? Eles foram deixaram. Aí, quando veio aqui na nossa galáxia local, isso tudo, quando começou esses humano e reptiliano, começou um negócio assim de... Como os reptilianos, eles eram feitos com mais negatividade, que seria o lado negativo, então eles queriam briga, luta, guerra, conquista, dinheiro. Esse era o pensamento deles. E os humanos só queriam ficar de boa, viver em paz, mas eram péssimos nessa questão de tecnologia, racionalidade. Era o que tanto que muitos planetas humanos foram destruídos pelos reptilianos, porque os humanos não tinham capacidade de guerra tão boa que nem de guerra de arma, de tecnologia.
Então eles se atrasavam, querendo ou não, se atrasavam também. Então deu muito problema, deu a guerra de Órion ali, deu conflito de diretrizes, por causa de conflitos de interesses, a Federação Intergaláctica teve problema nisso aí, porque tinha muita gente corrupta no meio, a coisa era feia, a Federação hoje são só seres iluminados, perfeitos no nosso conceito, né? Seres iluminados e bondosos, mas naquele tempo lá não era. Um que fala bastante, de forma mais detalhada, essa questão, que é a missão dele, é o Rodrigo Rom. Ele sabe muito disso. Porque foi passado para ele por detalhe, é a missão dele contar essa história. E aí... Tá, vamos na parte de Lúcifer. Lúcifer não é como conhecem esse ser, mas ele tem um outro nome. Lúcifer é filho de Cristo, ele não é filho de Anhotá, ele é filho de Cristo, é um dos arcanjos de Cristo, de Micai, né? E ele viu o que estavam fazendo na galáxia vizinha, achou interessante aquele projeto ali de aumentar um pouco a negatividade. Porque no caso, o que Lúcifer queria fazer com aquela negatividade? Como estava dando briga com os répteis, com os reptilianos e com os humanos, ele pegou, vamos pegar... E que tal, olha a ideia, que tal se a gente pegar os dois, botar num planeta, prender eles lá e eles que se virem? Foi isso que Lúcifer fez o projetinho desses planetas escola. Então, por isso que tem tudo que é raça junto, porque a Terra é um planeta escola. Mas o intuito dele, como ele é um ser de luz, ele nunca desceu na Terra, ele nunca esteve na Terra, ele é um ser de luz, alta evolução, nunca caiu. Tu tá doando bastante energia. Nossa! Como ele nunca caiu, então ele seria muita luz. Qual a ideia dele? Era fazer evoluir, fazer as pazes, sabe? Que ele pega as duas crianças pra fazer as pazes e um aprender e evoluir junto com o outro. E te dizer, ele fez sozinho, porque não teve apoio de ninguém, mas a maioria dos planetas que ele fez, isso deu certo. Hoje são planetas ascensionados. Alguns foram destruídos, tipo Marte. Alguns foram destruídos. Mas a maioria, digamos que os 80%, 90% deu certo com esse projeto. E, se não for... Por que ele fez isso também? Por causa da parte reptiliana ali, que como o Satã tinha manipulado a genética e os caras não podiam mais ascensionar, com esse projeto que ele fez, deu uma oportunidade de eles ascensionar. Inseriu um genoma crístico no DNA de alguns desses reptilianos para eles poderem voltar a ascensionar. Então, muitos que falam mal tomam vergonha na cara, porque se não fosse Lúcifer, vocês nunca iam poder ascensionar. E outra velocidade. Dois caras, né? Além de Lúcifer, o próprio Jesus, que veio encarnar aqui, né? Jesus, no caso, encarnou, né? Se não fosse eles ascensionar, levaria, planeta, um ciclo no planeta inteiro para ascensionar. Isso se ascensionasse. Porque assim, antes dele implantar esse sistema, tanto que hoje em dia a confederação adota, né? Mas na hora que ele fez o projeto, ninguém apoiou. Ninguém apoiou ele fez sozinho. Por isso que ele é considerado rebelde. Ele fez sozinho. Não falaram nem que sim, nem que não. Pensa na inteligência. Aí teve alguns erros, né? Que tanto falam. Teve alguns erros. Só que os grandão deixaram passar. Ninguém disse que não. Porque explodiram alguns planetas, né? Ninguém diz que não. Tanto que os planetas que são mais evoluídos, ele é considerado um deus lá. Não é aqui que nem que chamam ele de diabo. Também, principalmente por causa daquele sem vergonha do Caligasto, que é um bichinho pequenininho aqui, quando ele veio pra Terra fazer ladaia aqui, o problema é que ele vem lá de Marte. Ele usou muito o nome de Lúcifer e de outros comandantes pra fazer coisa errada aqui. Esse é perturbado, esse rapaz. Tanto que ele não tá mais. Ele é o dragão número 1 que o Pedro fala nas lives. Então não tá mais na Terra, né? Foi, Tá. Antes de Lúcifer fazer esse projeto, pra te ascensionar, tu tinha que ter perfeição. Aí tu ia ter perfeição como? Então ninguém ascensionava. Ninguém ascensionava. Ninguém ascensionava. Quando Lúcifer fez esse projeto, tu tendo 50% de luz e 50% de trevas, tu já ascensiona. Eu ouvi ontem isso mesmo num Tu vídeo. viu? Olha só. É um vídeo de Jesus. Tá lá no Anjos de Luz Terapia, que com 50% a gente já vai ascensionar. Sim, né? Então, antes
de Lúcifer, por isso que chamam ele de Lúcifer, não é o nome dele. Chamam de Lúcifer porque ele trouxe a luz. Se ele não tivesse botado a negatividade junto com a presença crística no mesmo corpinho, porque nosso corpinho é assim, né? Metade luz, metade trevas. Quer dizer, de quem é equilibrado, né? Mas de quem é mais ou menos equilibrado. Mas a nossa genética é assim. Se não fosse essa mistura genética, tchau, não tinham. Tá. Tá aqui no meu ouvido, fala dos arturianos. Tá quase chegando lá. Então, é por isso que eu vou explicar como é que surgiu, como é que aconteceu a Terra aqui, né? Sim. Aí, durante a Guerra de Órion, que deu um problemão lá, por causa de tudo isso, e assim, ó, não é que, tipo, eles tinham um lado do bem e um lado do mal, não. Mas é que uns tinham umas ideias, como é que diz? Quando os políticos falam, que eles fazem as promessas lá. Propostas? Ambos os lados tinham propostas diferentes. Diferente. Apenas isso. Tanto que eles, os grandão mesmo lá da Confederação, não se odiavam. Trabalhavam juntos. Mesmo pensando diferente. Eles trabalham. Assim como o Arcanjo Miguel trabalha com Lúcifer. E sempre trabalhou. E nunca brigaram. Assim como o Micai também nunca brigou com o ataque. Isso não existe. A Satã não. Satã teve os probleminhas. Não vai dizer que não, porque ele teve, né? Porque ele foi um rebelde. Ele e vários lá. Mas eles não eram anjos caídos, como dizem. Eles eram extraterrestres de origem draconiana, reptiliana. Enfim, a história ali é muito grande. Mas vamos pra Terra, né? Senão vai ficar 5 horas de vídeo. Já tá meia hora, meu Deus. Vamos pra Terra. Nossa amada Terra. Evoluiu ali, naturalmente, almas derivadas de um primata, macaco. Tipo macaco, né? Não é um macaco, né? Derivadas dos primatas, foi surgindo aqueles humanos meio pré-históricos. Vieram seres de meio que se esconder, meio que fugir também de outros planetas, de outros lugares, e vieram seres de luz também ajudar. Então teve uma misturança ali, ó, uma misturança. E até então, aí criou-se aquela civilização ali, a Demo de Atlântida. Até então tinha seres bastante evoluídos, sirianos, arcturianos, pleiadianos, lirianos, todo mundo ali era a melhor parte da Terra. Essa dimensão, terceira dimensão, vibrava na quarta, quinta dimensão. Era tudo mais fácil, mais sutil, mais leve. Aí que começou a vir o pessoal de fora, expurgado, porque destruíram Marte. Os marcianos vieram pra cá, alguns. Que foram um pouco pra cá, um pouco pra lá, um pouco pra lá, um pouco... mas vieram muito... Só que ó, tipo, é mais evoluído tecnologicamente. De consciência também, porque querendo ou não, eles fazem coisas... Meu Deus. Erradas, mas eles não, como eles dizem, eles não matam a própria mãe, não estrupam suas mulheres, não matam seus filhos. Então tem que ver aí. Só que, né? Aí depois veio também gente de Maldek, que eles conseguiram explodir. Maldek é um planeta pleiadiano. Os caras conseguiram explodir. Dizem que são vozinhos pleiadianos. Conseguiram explodir. Enfim, veio dos quantos lugares. Aí começou o problema, né? Porque veio gente perturbada de outros lugares. Tá ligado? Os expurgados são os, né? Mesmo sendo expurgado, eram mais evoluídos que os nativos. Então trouxeram até uma revolução lá no umbral. Isso seria talvez, fazer uma pergunta, que são expurgados, acabam vindo para o nosso planeta por causa das energias, são atraídos, será? As energias porque tipo assim, ó, naquele tempo, né? Sim. Por exemplo, eles estavam vibrando na quinta dimensão. Só que aí começou a dar aquele energia de disputa, de ódio, de raiva. Então, na hora que o planeta deles ia evoluir para uma sexta, sétima dimensão, eles não condiziam mais com a quinta, então eles realocaram para um planeta inferior. Mas então é a mesma coisa que está acontecendo Sim, agora? Então, é como funciona né? tudo, é como funciona tudo. É como funciona, porque quem não evoluir, segundo o Miguel e Jesus e tudo mais, vai ser realocado em planetas menos evoluídos que a Terra. Mesma coisa. Né? Mesma coisa. Então. Aí, tipo, aqui pra nós a gente não tem nada de evolução, mas pra onde é que as pessoas daqui que são mais perturbadas vão para planetas inferiores, lá eles vão ser como deuses. Aí que tem as histórias dos deuses antigos.
Porque os seres que chegaram aqui, principalmente os pleiadianos e alguns draconianos, eram considerados deuses. Porque para o povo de cá era o deus, né? Tudo os macacos. E aí vem aqueles loiros de nave lá, coisa mais linda. Poderoso, poder psíquico inimaginável. Endeusaram os caras. Aí teve todo um problema lá. Aí vamos resumir essa outra parte aqui também. Aí então aqui na Terra. Maioria 80% e 90% é extraterrestre. 20, 30% se originou na Terra. Muito pouco, cada vez menos, porque está desencarnando bastante. Uma parte veio expurgada, uma parte veio escondida e ficou presa, porque chegou ali, ó. Eles fizeram tanto problema, os expurgados, que tiveram que fechar a Terra, para eles não explodir a galáxia inteira. Agora que abriram, antes ninguém saía e ninguém entrava. Então uns que vieram fazer ela ficaram presos, vieram por conta própria, de navezinha, ficaram presos, foram engolidos pela terceira dimensão. Muitos, principalmente naquela época, entraram aqui, seres de aí com bastante luz, entraram para ajudar na evolução, porque já tinham destruído a Atlântida e a Lemúria. Então entraram para ajudar. Muitos, tipo, a grande maioria, digamos que os 90, 95% dos seres que fizeram problema naquele tempo, hoje são seres de luz ascensionados. Beelzebub, que foi conhecido como Beelzebub, o nome dele é outro. É um ser super iluminado, pura luz. Claro que tem os seres obsessores que usam o nome deles. Eu sou Beelzebub. Mas não é. O cara não tá mais nem na Terra mais. Vários desses comandantes evoluíram. Vários. Porque eles não eram anjos caídos. Eram seres extraterrestres um pouco mais evoluídos que nós. Então, passíveis de erro. Então, é que no ego, né? E agora... Vamos lá, vai ter que ter uma hora. Sinto muito. Agora vamos para outra parte. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Agora, na transição planetária, estão encarnando seres de muita evolução e luz para ajudar as sementes estelares, para ajudar na transição planetária. Aí tem tudo que é a orbe. Muitos estão conseguindo se capacitar para voltar para casa, tipo os expurgados de Marte, se conseguir evolução e voltar para Marte. Claro, não na terceira dimensão, né? Pega uma aguinha para nós. E vamos falar sobre as raças um pouquinho. Acho que tu fala dos arcturianos enquanto eu descanso a minha goela. Pelo pouco que eu sei, né? Então, os arcturianos, né, que seria meu povo, eles trabalham bastante na cura. Inclusive, sendo muito falado, que até diz que já tem aqui na Terra e logo mais vai se apresentar muitas camas holográficas, né, segundo eles, para o tratamento. E já tem até no Telegram vários links ali, que tem as meditações das curas arcturianas, inclusive eu tô fazendo direto para mim. Daí é uma meditação, né, eles te levam, né, vem uma facilitadora que tá ali presente no horário cheio, ela bota lá no Telegram, eu estou disponível às 6, às 7, às 8, daí a pessoa vai lá, se concentra, liga a meditação, que já está lá direto, 2 tipos de meditação, e eles te fazem a cura. Tu pode entrar quantas vezes tu quiser, uma meditação que te levam para as naves, para os lugares deles ali, das curas multidimensionais, que é maravilhoso. Eu tenho feito bastante. Inclusive, o meu trabalho também, como eu falei no começo, vai ser de cura, né? Os arcturianos, eles são... expert nisso, em cura, né? São uma das raças mais evoluídas de todas. E assim, ó, e a cura não é só das doenças, a cura principal que eu vejo é a nossa mental, assim, para nossa evolução. Nós precisamos se curar das dores que foi deixada em nós durante todos os nossos processos encarnatórios, né? E todo tipo de cura. Quando se fala em cura, não é só para curar uma doença, né? Porque doenças tem vários tipos. E as doenças, elas vêm, a maioria, não é karma dos nossos pensamentos, né?
do que a gente adquiriu em todas as nossas encarnações. E eles são seres azulados, né? A aparência deles, Que né? cor desse copo aqui? Ai, eu fico me imaginando, como será que eu sou, né? Tipo avatares, só que eles não são tão... Só que alguns não são tão altos. Tem umas raças que são autonas também, né? Mas a maioria deles, os que vieram comigo, eram baixinhos. 1,50, 1,60. Que tem baixinhos, que tem super Aí altos. diz que tem os altão também, né? Na verdade, Não pelo conheço. que eu li ali sobre eles, também como todas as raças, como tu falou, nesses planetas tem que nem aqui no Brasil tem de vários, né? Tem moreno, branco, alto, baixo. Também no planeta deles é assim, né? Não tem só um tamanho, né? Muda um pouquinho, mas isso é o de menos, porque pensa num seres iluminados, bondosos, amorosos. Tanto que olha o trabalho que eles estão fazendo que as pessoas nem imaginam a proporção que isso está tomando nas nossas vidas. Isso seria um pouco dos nossos amados arcturianos. O meu mentor, quando se apresentou através da nossa irmã Sasha, que ele falou que a cabeça dele é um pouquinho alongada atrás, olhos amendoados. Ai, Fiz mais lindo o olho dele. Aqueles olhão grandão, né? Que amor, né? Tô louca pra ver, assim. Mas tudo na hora certa, muito ansiosa, né? E os arcturianos, então, eles estão trabalhando na cura do planeta, inclusive das pessoas, enfim, cura tudo. Cura dos animais, Dos do animais, mar, do mar que tá com lixo e coisa. Lixo. Trabalho nessa parte ali também. A gente não tá vendo, mas está acontecendo coisas maravilhosas. Por isso, amados irmãos, a gente tem que se deter em conhecimento. A gente tem que... ali, ó, pensa tu sentada na frente de uma televisão, o que a gente tá aprendendo, quem tá ali? Sair da Matrix. Começa quanto mais tu expandir a tua mente, melhor a tua vida vai ficar. Cada dia mais eu me vejo melhorada, sabe? Cada coisinha que tu vai aprendendo, tu vai evoluindo um pouquinho e tudo vai se modificando nas nossas vidas. Vale a pena assistir um vídeo. Às vezes a pessoa, tem que ser um vídeo curtinho. Mas onde eu mais aprendi foi naqueles até de 3 horas. E gosto tanto que se precisar ficar 4 horas eu fico. E eu quase nada que a gente sabe é porque a gente se esforça, né? A gente nunca vai saber tudo. A gente não sabe nada. Nada. E não cabe, tipo, não cabe. Não cabe. Porque depois que tu evoluir, que tu for para um outro lugar, lá tu vai ter outro tipo de aprendizado. E assim é constante a evolução, é constante. E quanto mais melhor para nossa vida. Tá, vamos ver um resuminho. Se eu ficar falando numa raça, que cada raça é 5.000 anos, 5 horas. Aí teria que ser um outro vídeo, né? Vamos resumir então. Os pais ali, né? As Draconiana derivou de corpos parecidos, semelhantes aos corpos animais répteis aqui da Terra. Eles são seres mais racionais, metódicos, de planejamento. Organização, liderança é top com eles. Questão de política, tem bastantes que são abençoados pelo raio azul, porque o raio azul é só siriano, até o momento que eu saiba. Muitos deles são seres iluminados, belíssimos. Tem uns que são dragões. Dragões assim, ó, enormes. Tem uns que são meio híbrido, tem uns que é humano, aí tem a pupila só, um pouco de escama, de orelha pontuda. Tem uns que é só o olhinho, só o olhinho. Aí tem a parte liriana, que são parecidos com os humanos daqui da Terra daí. Só que é sempre cabelo loiro, tons de loiro, às vezes no máximo um castanho médio. Olho azul, castanho, bem magro, corpo esguio. Os corpos deles são mais esguios. Aí uma coisa que dizem, os reptilianos não tem sentimentos, sim. Tem sentimentos, só que os sentimentos deles são muito mais lógicos e controlados do que os sentimentos dos humanos. E eles têm amor, muito amor à família, à própria raça, ao próprio ser.
Só que é amor, não é como os humanos aqui da Terra, que são aquela paixão que machuca, que consome. Eles não têm Que isso. controla, né? Eles não têm esse tipo de sentimento. São sentimentos racionais, objetivos, puros. Tá, reptiliano. Não é só reptiliano. Não é, tem seres aí que são mal intencionados, mas não é só reptiliano, não. Tem de todas as raças seres mal intencionados. Tem seres bons de todas as raças, como o Comando Washington, que todas as raças, tem seres de tudo que é raça, assim como tem seres mal intencionados de todas as raças. Tem ser mal intencionado pleiadiano, e muitos, não é pouco não. Tem ser mal intencionado siriano, arcturiano, tem. Pleiadiano tem duas famílias, né? Tem uma família que é descendente dos lirianos, então são bem semelhantes aos lirianos. E tem uma família, que é a família de Anu, né? Que eles fizeram um casamento com a raça draconiana, a da realeza dos grandes dragões reais. Tu vê que se apaixona, tu não tem medo, Eles são lindos, maravilhosos. Fizeram um casamento lá, então uma parte dos pleiadianos tem metade da genética. Metade não, mas tem genética reptiliana também. Os pleiadianos, principalmente os aqui da Terra, são reptilianos. E as pessoas, ai, pleiadianos, ai, lindos, maravilhosos, seres de luz. São reptilianos também, tudo réptil. Aí... Aqui, pertinho, os Deviants. São parecidos com os arcturianos, só que o tom de pele é da nossa cor, só que parecido com os arcturianos. Cabeçudinho e baixinho, no caso os que eu conheci, né? Então, os arcturianos estão sempre em grupo, eles não, em 2 e 3, eles nunca estão sozinhos. Assim como os pleiadianos. Os pleiadianos gostam muito de animais, de natureza. Os felinos, que são seres que derivados de seres parecidos, como eu disse antes, parecidos com os felinos aqui da Terra. Aí tem vários tipos, tem seres que são os leãozão, assim, tem seres que nem nós assim, só que com algumas características felinas, bigode, a pele meio aveludada, Que lindo! Assim. É maravilhosa. Aí os felinos são bastante da genética, parte genética e de ascensão dos corpos, remoção de chip, essas coisas assim. Eles fazem bastante pesquisa com os elementais e com as doenças, para ver como é que faz a cura das doenças. Tipo, eles estão pesquisando uma forma de ajudar nós a curar a AIDS, câncer, essas coisas mais pesadas. Aí tem os Greys, né? Os Greys também é uma raça nova, né? Considerada nova. Derivada dos ancestrais ali. Reptilianos, insectoides, um pouco de genética humana, mas eles são mais da parte, os operários, foram criados para ser operários. Os Greys são, os que eu conheci, foram os 2, 3, eles são bem brincalhões, eles se comunicam por telepatia, né? São bem brincalhões. E eles têm umas garrafas, eles estão sempre tomando aquilo. Eu não sei o que é aquilo, é um líquido estranho. Eles estão sempre tomando aquilo, sabe? Aí eu brincava com um deles e dizia, tô tomando tua coquinha. Ele dava risada, porque eles sabem de tudo que tem aqui, né? Eles fazem pesquisa no solo, que eu vi já pesquisando, de controle de... Tudo que eu pesquisei com eles. Muitas abdução, né? Tem a ver com eles também. Sirianos, tem os sirianos aquáticos, que são... as baleias, os golfinhos, muitos espíritos de baleia e de golfinho que tem na Terra são de lá. E os elfos são não, né? Os elfos são os pleiadianos. Que é aquele loiro, coisa, e só com a orelhinha pontudinha e a íris coisada, por causa que eles têm genética reptiliana. E o pessoal... deixa eu ver. Digamos assim que os pleiadianos eles vão dividir em 4 ou 5 partes. Aí, 2 partes é da confederação, assim, são positivos. Um é neutro, tipo, não é positivo nem negativo. E 2 são negativos, entre aspas. Não sei. Tem alguma raça mais que falta? E continuando os sirianos, aí tem os sirianos crísticos, que são o Mestre Jesus, pessoal. Eu de uma outra dimensão mais elevada de sírios. A Mãe Maria também, se Sim, a maioria são desse povo aí. Miguel também. Sim. A esposa do Miguel também. Porque, tipo assim,
Se bem que Miguel também teve uma semente estelar dele de Alcione, se eu não me engano. Mas agora não tem mais porque ascensionou. Aí você juntou a fonte e agora você tem Miguel mesmo. Acho que a maioria das raças é isso. Assim, as mais conhecidas. As mais conhecidas, porque você tem milhões de raças, né? Eu já gastei a minha goela também. E eu digo assim, ó. Nós estamos preparando espíritos no plano astral, em viagem astral, para serem contatados logo adiante. É bem rápido que será a coisa aí. Não vou falar porque eles não me disseram quanto tempo. Não posso dizer. Aliás, eles disseram quanto tempo, mas eu não posso falar quanto tempo é. Já falei pra ti. Estão sendo preparados em viagem astral, mesmo que não lembrem. Alguns lembram, outros não lembram. Para serem contatados. O primeiro contato é com a raça de origem, com a família. Para não dar tanto susto, né? Tanto que eu, antes de vir pra Terra, eu era pleiadiana. Então, os primeiros que eu tive contato foi com os pleiadianos. E, geralmente é com os pleiadianos, porque eles são os mais aceitáveis fisicamente. Sim. Apesar de que eu acho um Grey coisa maluca. Tem os híbridos também. Aí é outra história. Aí já é outra história, deixa pra outro vídeo. Mas tem híbrido de humano com Grey. Que os Grey lá fizeram uma ladaiazinha lá, que atrofiaram as partes íntimas deles, então eles não conseguem se reproduzir sexualmente. Para eles se reproduzir é só em clone, por isso que eles são tudo igual. E aí eles querem mudar isso daí. Então eles enviam dos seus para encarnar em corpo humano, com a missão de doar a gameta feminina, masculina, para fazer híbridos. Então eles fazem, abduzem uma mulher ou um homem aqui da Terra, que na verdade o espírito é Grey, abduzem, para fazer um filho híbrido de humano com Grey, para ver se consegue reverter essa questão aí genética, porque tá matando, tá entrando tipo em extinção. A pessoa acha, eu fui abduzida, só que porque ela não lembra que ela é Grey, que ela veio com missão para isso. E o governo da Terra sabe das evoluções. Que eles sabem tudo, né? Eles já estão entrando em contato há tempo com todos os governos do planeta Terra, eles já sabem de tudo que está acontecendo, de tudo que vai vir, né? Desde 1950 eles têm contato direto com extraterrestres. E são raças complicadas. Não são racinha bem intencionada, não. Tem uma que a gente não sabe nem falar, eu não sei falar o nome, assim, eu sei como é que escreve tudo, mas não sei nem falar o nome, são raças complicadas. E aí, pude tirar esse vídeo por causa disso, mas vou falar também. Em troca, tipo, de tecnologia, de informações sobre tecnologia, bombas nucleares, receitas de bombas nucleares, eles fazem o quê? Eles deixam abduzir. Eles dizem assim, vocês podem abduzir 5 pessoas por ano em tal lugar. Eles fazem isso, eles sabem tudo. Área 51 tem nave, tem nave abatida. Já tentaram explodir a Terra, mas aí a Confederação, que seria principalmente Comando Washington, interferiu. Os que não vão deixar. Interferiu, se tiver alguma ladaia, vão interferir. Vão interferir. Porque o mais importante é que a Terra o governante da Terra é Cristo. Cristo Maitreya, Cristo Jesus. Então, se o planeta é de Jesus, ninguém tasca o dele, só se tiver muita necessidade. Que aí é pra evolução. Gratidão. Acho que resumidamente deu uma hora. Teria muita coisa, tem né? muita Mas coisa. em outros vídeos, devagarinho, conforme as pessoas estão preparadas para ouvir, né? Tem muita coisa. E a gente vai se embasando também, né? Eu, principalmente, a Sasha, ela já tá, né, muito mais evoluída, aprendendo devagarinho com ela. Vou estudando e vou repassando, né? Eu convivo, eu digo, toda certeza do mundo, eu convivo com esse povo. Eu convivo, eu fui draconiana, que a pessoa não gosta dos reptilianos. Eu fui draconiana, eu fui pleiadiana, eu fui siriana. Eu convivo com eles. E eu digo que o pior tipo de ser que eu já vi em toda a minha existência foi a raça humana da Terra. O que fazem aqui na Terra? Tu não Tem encontra. medo deles com tudo que acontece aqui? Tu não encontra. Nem num brau tu encontra. Claro, tem seres ali que se perderam em bestialidade, mas tirando esses, e tu vai ver o que é seres são esses humanos da Terra.
nunca vi a capacidade. E a única pessoa que pode te fazer mal é tu mesmo para ti. É isso que nós temos que se tocar. Nós que fizemos Vibração. mal a nós mal mesmo. Quando nós vibramos mal, baixa, né? Nós temos que procurar manter nossa vibração alta. Que daí a gente faz coisas boas, daí não puxa coisa ruim. Quem é assim uma que pessoa funciona. que é boa de coração, não precisa ser perfeita, mas boa de coração tem a proteção de Cristo. Tendo a proteção de Cristo, só seres confederados ou federados, que são os que seguem as diretrizes de Cristo, atualmente vão contatar. E só quem estiver pronto, não vai ter forçação de barra para ninguém. Tudo é merecimento. E como todas as listas, como eles vibram em uma dimensão muito superior e é difícil para eles baixar para cá, eles só contatam pessoas. Agora, por enquanto, eles só contatam pessoas muito evoluídas. Muito evoluídas. Tanto que a Nadila, ela tem uma baita de uma evolução. Ela é uma pessoa que já tá no despertar espiritual faz hora. E ela ainda não foi contatada. Imagina o que precisa. O que precisa. Tem que ter muita coisa. E eu só tive porque eu sempre fui mais flexível também. É que eu já vim pra isso também, então. Sim, tu já veio. Já vim como missão, mas se não fosse como missão, também não ia. Não ia. Mas estou esperando a hora. Uma hora vai acontecer. Vão estudando, vão aprendendo que é legal, né? Depois fica sem graça. Sim. Depois, hoje em dia eu vou nas naves. Antes eu ia nas naves, eu queria saber tudo. Como é que tu se alimenta, como é que é o teu planeta, como é que não sei o que. Enlouquecida. Tanto que dava risada. Pedia pra abraçar. Enlouquecida. Hoje em dia eu vou nas naves e digo, opa, tudo bom. Tudo. Não tem mais distinção. Perdi a graça. Não tem distinção. Extraterrestres são humanos, seres humanos como nós de outros planetas, embora nem todos tenham a genética humana, mas são almas como a nossa. Amorosos, evoluídos. Temos muito que aprender com eles. Graças a Deus, vamos aprender sim. Principalmente os pleiadianos, que eles estão Nós estamos em transição para a quinta dimensão, eles estão na quinta dimensão. Ou seja, eles estão aqui, ó, pertinho da nossa evolução. E aí lá a maioria dos seres já não comem carne. E os que comem carne, que é um que outro, tipo, é uma carne que é feita em laboratório. Não tem mais sofrimento animal. Não tem mais... Ai, que maravilha. Como que fala? Poluição. O desenvolvimento lá é sustentável. Tem tecnologia, tem tipo plástico, essas coisas tem ainda. Mas é sustentável. A política... Quem comanda? Os mais sábios. Os mais sábios da sociedade. Os anciãos. Os draconianos também têm esse sistema de governo. Os draconianos da luz, né? Também tem esse sistema de governo. De quem manda é os mais sábios. Os anciãos. Que lindo isso, né? É coisa, é o que a Terra tá virando. É por isso que eles vêm ajudar muito também, né? Ela lá vai ser assim devagarinho, mas nós temos que é através de nós que isso vai acontecer. Nós buscar a evolução, nós evoluindo, a gente vai mudando e as coisas lá fora vai mudando também. Primeiro aqui dentro, leva para fora, né? É assim que acontece as evoluções dos planetas. É as pessoas, né? Vão se preparando, porque assim, ó, olha o tempo que foi desde que Jesus veio. E aí vocês evoluíram muito pouco. Eu tô falando para a humanidade toda. Vocês evoluíram muito pouco. Por escolha. Escolha, porque ferramenta não faltou. O próprio Cristo veio aí, vocês... vamos, né? Fora ele, vieram outros, vieram Buda, vieram vários, né? Seres da ciência, Einstein, tudo ser iluminados. Vieram aí para ajudar vocês. Veio coisas ruins também, como a pandemia, para ajudar na evolução. E aí a maioria de vocês aí escolheu ficar preso na matéria, sofrendo, se lascando, encarnando compulsivamente. E o pior, muitos adotaram isso como doutrina. Como se fosse uma coisa boa ficar reencarnando infinitamente. Isso não é bom. Então, terminou já o tempo, já foi dado o tempo, né? Vocês escolheram,
evoluiu aí, inclusive agora é escolha pessoal, então acabou-se o tempo. Infelizmente, poucos vão ficar na Terra. Muita pouca gente. Quando eu falava dos 144 mil, claro, não é os 144 mil pessoas só que vai ficar na Terra, né? É os mestres que estão vindo de fora para ajudar. Mas eu achava muito pouco, mas vai ser bem pouco mesmo, uns 30% a 40% da população mundial vai ficar só aí. É o que diz lá na Bíblia, que eu ouvi também esses dias que um padre falou, que o noivo tá chegando. Quem tá com as lamparinas acesas, não adianta querer buscar fogo na hora que o noivo chegar. Não vai ficar, a porta vai se fechar. E quem não evoluir, vai para planetas mais densos, menos evoluídos, porque a Terra só vai vir pessoas evoluídas. Acabou. E é isso aí, tá chegando o tempo. Já estamos em cima, gente. Em cima do laço. Por isso que nós estamos aqui ajudando, alertando. Os bichos andando em círculo. Né? Olha os animais andando em círculo ali. Estão dizendo que é um vírus. Não é o aviso. E se fosse vírus mesmo, é aviso igual. É aviso igual. Como é que vai dar o mesmo vírus em vários lugares ao mesmo tempo? Então as pessoas, tá na hora de se voltar, gente, para dentro. A gente não cansa de falar isso. Nós estamos aqui ajudando vocês, né? Os vídeos vão um pouco longos, vale a pena. Daí, porque assistir um vídeo eu não posso, mas daí ir num baile, numa festa é melhor, né? Ficar 3, 4 horas ela escutando porcaria, pegando obsessor. Pegando obsessor, falando mal da vida dos outros, né? Tantas outras coisas, daí tem tempo, né? É longo, porque era para vocês aprenderem isso em vidas. Isso aqui era para ser aprendido em vidas. E também, assim, vocês aprendam, tentem abrir a mente, porque vai ter gente que vai enlouquecer. E nós não estamos nem aí. Não estamos nem aí, porque já foi dito, ó, Miguel. Miguel começa a falar, eu acho que o meu corpo não é mais meu. Nós não estamos nem aí, porque já foi explicado inúmeras vezes, é o básico. Nós não exigimos que vocês tenham uma consciência ascensione, não. Mas o básico de amor e compaixão por si e pelo próximo, o básico, tá faltando o básico? Sim. O básico. Se não vão enlouquecer, vocês vão enlouquecer. Infelizmente vai ter, como tá ali na Bíblia. Nós fizemos de tudo para amenizar isso, né? Mas vai ter, alguma coisa vai ter. Ranger de dentes e... Vai ter sim. E é bom que tenha mesmo. E se não é no amor, que seja na dor. É escolha, não tem. É a escolha, né? Nós mesmos até hoje aprendemos dessa forma. Na dor. E eu aprendo mais, eu me lasco mais porque eles dizem que eu já sei. Quem não sabe, eles ainda dão um desconto, mas quem sabe se lasca um pouquinho. Bom, acho que é isso. Por enquanto. Futuro retornaremos em breve. Estudem sobre os extraterrestres, porque ano que vem vai ter avistamentos cada vez mais. Até vir um negócio mundial, aí não vai ter como escapar, vai dar problema. Mas eu garanto que são pessoas, tudo gente boa, são tudo querido, amados. Eu convivo com os caras, eu posso falar assim. Eu convivo com os caras. Eu não boto a mão no fogo por um humano, mas eu boto a mão no fogo por um draconiano, por um reptiliano, por um pleiadiano, por um siriano da Confederação, obviamente, que eu não sou besta da Confederação ou da Federação. Porque os outros eu não sei, né? Pode ser que seja gente boa, pode ser que não. É que nem na Terra, né? Tem uns que são bons, né? É isso. Daí me veio na mente dizer, para vocês até me emociona. Nós estamos aqui porque nós amamos a humanidade. Se não fosse isso, porque é o amor que move. Tudo é o amor. Nós amamos vocês. É isso aí. E eu, como porta-voz de Miguel, digo... Não vou repetir, não será repetido. Já tô falando muito em muitos canais a mesma coisa. Eu não vou repetir. Tô brava. É isso que ele disse. Aí depois eu vou levar xingando, tô vendo, já ele tá atacado hoje. Bom, é isso. Gratidão. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e tudo mais. Até pra mim saber quem que tá me acompanhando dos meus alunos aí. Depois não vão passar na prova.
Até mais breve. Gratidão. Deus abençoe. Gratidão.